Olá a todos que me acompanham aqui no YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado, um planejamento que eu faço aqui no YouTube junto com vocês, onde eu faço o meu planejamento pessoal, compartilhando a minha tela e obviamente o que eu planejo aqui está relacionado aos meus métodos de trabalho, às minhas metodologias, o jeito que eu costumo acompanhar as equipes. Então eu sempre gosto de comentar aqui no início que os jogos que eu separo para trabalhar não são o suprassumo. Não quer dizer que você deva copiar ou trabalhar a mesma coisa ou da mesma forma que eu, é simplesmente o meu planejamento compartilhado, obviamente com o intuito de ajudar algumas pessoas. Espero que ajude mais do que atrapalhe, tá? Como sempre, convido vocês a participar aqui nos comentários com o planejamento de vocês. Tem muito comentário de valor aqui embaixo, convido vocês a abrirem os comentários aqui embaixo. Tem muita gente que entende muito de algumas competições que eu não faço, então sempre que surge alguns times, ontem por exemplo, eu comentei sobre a Conference League e houveram vários comentários aqui de pessoas praticamente dando aula sobre algumas equipes. E, cara, isso é muito bom. Essa partilha de conhecimento é muito bom. Eu não quero vir aqui só compartilhar o meu conhecimento ou o meu planejamento. Eu quero também saber o de vocês e eu tenho certeza que o comentário de vocês aqui embaixo vai ajudar cada vez mais pessoas, tá? Então, convido vocês a participarem como sempre. Vou fazer aqui um apanhado de como foi essa quinta-feira, antes de fazer o meu planejamento para essa sexta-feira, dia 20. Já vou até mudar aqui, que ontem eu esqueci de mudar, que aí fica mais fácil. Lembrando, a qualidade da minha imagem aqui, ó, que vocês estão me vendo, ela vai ser baixa quando eu subir o vídeo, porque para eu conseguir subir o vídeo nessa internet que eu tenho hoje, que atualmente é 4G, eu tenho que reduzir o tamanho do vídeo ao máximo. Então, eu estou gravando com uma qualidade boa, mas depois eu tenho que comprimir esse vídeo para poder subir com uma qualidade aceitável, porque nesse momento, no meio do mato, eu só tenho 4G. Futuramente, quem sabe, vai chegar uma fibra aqui, mas essa é a minha realidade e eu quero manter esses conteúdos mesmo assim, tá? Então vamos lá. Bom, eu tinha separado alguns jogos aqui para trabalhar. Em relação a match odds, eu consegui trabalhar com até uma tranquilidade acima do esperado o match odds do Paços de Ferreira com o Tottenham. O Tottenham, eu tinha comentado que havia possibilidade do Tottenham se interessar ou não pela Conference, estar interessado ou não na Conference League, e o Tottenham mostrou pra gente que ele não estava tão interessado assim. O Paços de Ferreira venceu por 1-0, mas não foi só o placar aqui que demonstrou isso. Primeiro, o Tottenham veio com uma equipe completamente alternativa, trouxe um monte de moleque, praticamente ninguém do time titular. O Golini, que veio da Atalanta, ele foi o goleiro titular nesse jogo. Então o Tottenham praticamente não trouxe ninguém. Além disso, ele não jogou bem, tá? E aconteceu o que eu imaginava, o mercado precificando o Tottenham muito baixo desde o começo do jogo. Toda vez que o Tottenham tinha a bola, mesmo não levando perigo, o mercado segurava, só que aí o mercado começou a perder a paciência com o Tottenham e essa cotação começou a corrigir e o Paços de Ferreira foi emendando ataques, essa cotação foi subindo. Eu não peguei o gol do Paços de Ferreira, que foi até o Lucas Silva, acho que o ex-flamenguista que fez, mas a correção do Tottenham foi possível de ser trabalhado, tá? Não consegui fazer o Renders com o Galatasaray, que foi 1-1, tá? Deixa eu puxar aqui o Renders com o Galatasaray, aqui embaixo, ó, 1-1, o Galatasaray saiu na frente. Outro jogo que a gente tinha comentado era o jogo do União Berlim com o Kups. O União Berlim fez 4-0 no Kups. A Roma venceu o Trabzonspor por 2-1. Não gostei do que eu vi da Roma. Acho que a Roma tem muito a melhorar, se bem que, obviamente, tem aquela questão de você dar importância ou não para a competição, mas o Trabzonspor fez bastante pressão no final. O PAOK, que era o time que poderia se complicar, realmente não venceu. Tá? Tava com uma cotação baixíssima no início do jogo, próxima de 1,50. Começou atrás do Rijeka, que eu tinha comentado que é um bom time de contra-ataque, e acabou marcando só lá no finalzinho. Cara, o time que pode se complicar aqui embaixo, ele não é uma dica de entrada, ele não é nada relacionado à entrada, tá? É simplesmente usar um cenário para você tomar cuidado no seu trade, se você trabalha match odds. Ah, eu quero fazer um back PAOK a 1,40. Por que eu imaginei que o PAOK poderia se complicar? Primeiro, o time do Rijeka não é besta, então eu usei o cenário do adversário, né? E a questão da cotação, na minha opinião, juntando o adversário e a cotação que o mercado estava me oferecendo, eu achei uma cotação, na minha opinião, pré-live injusta.
Pode ser que você tenha um jogo iniciando e o PAOK realmente destruindo o Rijeka, mas não foi o que aconteceu. Então por isso que é time que pode ser complicado. Não tem nada a ver com entrada de longa exposição, com lei PAOK. Esquece, às vezes eu nem vou assistir o jogo. É realmente, eu estou traçando o que eu conheço do adversário e do time que vai jogar e as cotações que o mercado estão me dando. Por exemplo, o Vasco ontem contra o Londrina começou a 1,60, mais um time da Série B que começa a 1,60 não vence. Ah, mas o Londrina é ruim. 2-1 Londrina. Nem sempre vai acontecer, mas para você tomar cuidado mesmo, né? Times podem se complicar realmente para você tomar um pouco de cuidado, tá? Em relação ao mercado de gols, o PAOK Rijeka foi o único jogo que não foi assim tão produtivo, tá? Para o mercado de gols, eu até deixei em laranja aqui. Omonia Nicosia 4-2, 6 gols no jogo. Rapid Viena Isória 3-0, 3 gols no jogo. KPLDU terminou agora. Foi um jogo muito difícil para trabalhar match odds, muito difícil mesmo. Eu evitei a todo custo me envolver no match odds aqui. Mercado de gols sempre bastante amassado, porém o over à frente quando estava 2-2 foi a odd que eu consegui pegar uma cotação mais justa para mim, foi buscar 2 gols. Comentei no Telegram que estava realmente, na minha opinião, com um jogo bastante espaçado para gols e foi aqui praticamente um over à frente sem muito sofrimento, né? Eu entrei no mercado, logo depois o Bissoli fez o gol, parecia que ia estar impedido, mas o juiz, o VAR validou e depois, coisa de 6 minutos depois, houve um penal e o próprio Bissoli fez o 4-2, me pagando aqui o mercado de gols, tá? Ainda não começou o jogo do Barcelona com o Fluminense, vai começar daqui a 5 minutos e ainda não começaram os outros jogos que eu tinha comentado também. Então vamos fazer o nosso planejamento aqui para essa sexta, né? Sexta-feira, dia 20. Deixa eu excluir os jogos finalizados. Deixa eu ver se teve algum outro destaque. O Rangers venceu com um jogador a menos, tá? Realmente o adversário do Rangers muito fraco. O Olympiacos resolveu jogar para cima do Slovan Bratislava. Confirmou a odd baixa. A Sturm Graz fez 3-1 fora de casa. O Fenerbahçe ganhou de 1-0. Dos jogos que eu tinha separado, acho que era isso, tá? O Goiás venceu o Brusque fora de casa. Vamos deletar aqui os finalizados. Bom, começamos às 1h30 amanhã, sexta-feira, com Bundesliga 2. Sexta-feira é dia de Bundes 2. Temos o Fortuna Düsseldorf, que apesar de estar vindo de 2 derrotas, é um time que eu gosto, um time encorpado que eu gosto. Achei que o Fortuna apresentou um bom futebol no restante da temporada, no final da temporada passada. E ainda, mesmo que tenha começado mal, ainda, na minha opinião, é candidato a disputar a vaga, tá? E vai jogar contra o Kiel. O Kiel que chegou a disputar subida na temporada passada contra o Colônia, acabou perdendo, voltou. Eu não sei se o Kiel sentiu alguma coisa emocionalmente e tal, assim como aconteceu com o Heidenheim, naquela época que eles tentaram subir contra o Bremen e não deu certo. O fato é que o Kiel perdeu o Lee para o Mainz, um dos melhores jogadores ali de ataque. E o Kiel vem de 3 jogos, 3 derrotas, nenhum gol marcado e 9 gols sofridos. Isso para o Bundes 2 é realmente uma coisa muito difícil de acontecer, tá? Então o mercado já começa a precificar, obviamente, os jogos do Kiel, dando favoritismo para o seu adversário. Só que é muito difícil cair nessa pegadinha aqui na Bundes 2, porque realmente são times muito parelhos, tá? Esse pode ser o jogo da virada do Kiel, por exemplo, tá? Porém, se comparar elenco, o que vem jogando, o que vem demonstrando, na minha opinião, o Fortuna é um pouco melhor. Me exponho no match odds aqui? Não me exponho no match odds. Sempre que eu vou trabalhar a Bundes 2, ou eu vou buscar mercado de gols, ou eu vou buscar alguma coisa para alavancagem. Nesse jogo especificamente, talvez eu não trabalhe o mercado de gols de início, para longa exposição. Talvez eu espere o primeiro tempo, até para dar um pouco de chance de eu observar como que o Kiel está jogando, porque eu preciso dessa informação também para os próximos jogos da temporada, é importante, para depois talvez fazer alguma entrada no segundo tempo. Então é bem provável que eu esteja mais recuado nesse jogo no primeiro tempo, mas trabalhe alguma coisa, se houver valor, no segundo tempo para gols, tá? O outro jogo do dia da Bundes 2 é Hannover e Heidenheim. O Heidenheim fez o último jogo contra o Hansa Rostock. O Hansa Rostock foi um time que no primeiro tempo não proporcionou para o Heidenheim o jeito que ele gosta de jogar, que é um jogo reativo. Fez um jogo mais fechado, deu ao Heidenheim somente as bolas paradas, foi até boas bolas paradas, perigosas, mas foi nítido que no segundo tempo, quando o Hansa Rostock saiu para o jogo, o Heidenheim teve muito espaço no jogo de transição,
um pouco mais veloz, tá? Então eu acredito que o Hannover vai proporcionar isso para o Heidenheim, vai proporcionar um jogo um pouco mais reativo, e a gente pode ter aqui um jogo para pelo menos uns 3 gols, tá? E aí vamos ver em relação à cotação, tá? O Heidenheim vem de 1 vitória e 2 empates, não marcou muitos gols, e o Hannover já sofreu 6 gols na competição e ainda não venceu, tá? Também trago aqui para gols. O Hannover que provavelmente tem se mostrado assim, vai passar um bom tempo na Bundes 2, né? Acho que caiu há 4 temporadas atrás ou 3 temporadas atrás, não sei se ele caiu antes ou depois do Hamburgo, acho que ele caiu depois do Hamburgo, né? Mas pelo jeito vai ficar um tempinho. Aí temos Bundesliga 1, RB Leipzig contra Stuttgart. Eu gosto dessa cotação do Leipzig se eu tivesse visto somente o primeiro jogo do Leipzig na DFB Pokal, que eles ganharam de goleada. Porém, eu também assisti o Leipzig com o Mainz, que foi o primeiro jogo da Bundes 2. Eu não gostei do que eu vi. Achei que o Leipzig me passou uma impressão um pouco ruim. Quero ver nesse próximo jogo agora, nesse segundo jogo contra o Stuttgart, se foi só uma impressão ou se realmente o Leipzig vai me causar esse medo de trabalhar a favor. Não vou trazer essa odd aqui para trabalhar, para buscar alguma coisa a favor do Leipzig, por um motivo muito importante que eu já deixo de dica para vocês. O Stuttgart joga muito bem de forma reativa, tá? O Stuttgart, geralmente os times quando sobem da Bundes 2 para 1, eles não costumam apresentar um bom futebol no primeiro ano. O Stuttgart foi assim. Foi um time muito mediano quando subiu, mas agora está encorpando. Obviamente é um time que tem dinheiro. Quando caiu para a Série B, deu uma passeada por lá porque realmente tem grana, tá? É uma instituição que é patrocinada por uma grande empresa, tem muita bala na agulha e joga muito bem de forma reativa. É um time que sabe jogar de forma reativa, é um time veloz. O que a gente vai ver nesse jogo é o Leipzig com a bola, provavelmente com as linhas altas, propondo o jogo no campo adversário, e o Stuttgart tentando sair aqui, provavelmente num contra-ataque, tá? Cuidado, se você for trabalhar o back Leipzig, cuidado só para a questão da linha ofensiva do Leipzig, da última linha do Leipzig, e como está o posicionamento, pelo menos eu gosto muito de olhar isso, tá? Como é que está o posicionamento da primeira linha de ataque do Stuttgart, se esses contra-ataques estão encaixando ou não. Vou deixar de fora esse jogo aqui, nem para gols eu vou trazer, porque eu quero trabalhar somente o ao vivo, tá? Às 15h30 também, eu vou dar uma olhada em Frosinone e Parma. Parece estranho, né? Mas eu tô a fim de acompanhar essa jornada do Parma na Série B. Eu não sei se vai ser uma jornada curta, eu não sei se o Parma vai ficar por lá alguns anos. O que me chama a atenção é que o Parma desceu e teve de volta o Gianluigi Buffon, que foi o seu, que estreou, né, que foi revelado pelo Parma e que teve muitos anos na Juventus, chegou a passar pelo PSG, voltou agora para o Parma, provavelmente para encerrar a carreira, um ato muito bonito do Didi, e eu gostaria de acompanhar pelo menos um pouquinho, nem que seja para não trabalhar, mas pelo menos de longe aqui alguma coisa do Parma. Vocês podem observar que o Parma não desceu com nenhum prestígio, a cotação do Parma, apesar de estar um pouquinho favorita, já dá para saber que o Parma não deve pegar pela frente uma boa Série B, né? Então pelo menos oportunidades para match odds a gente pode ter por aqui. La Liga, Betis e Cádiz não são times que eu costumo trabalhar, mas olhando daqui, né, olhando de cima, olha eu de novo. Primeiro jogo do Cádiz foi empate, primeiro jogo do Betis também. Olhando de cima eu tô achando essa cotação do Betis um pouco baixa, tá? Mas como eu não conheço o adversário do Betis, eu não vou colocar como possível time que pode se complicar, porque eu ainda não assisti nada da La Liga esse ano, obviamente só teve uma rodada, tá? Então vou deixar de lado, mas eu não gostei dessa cotação do Betis. Na Ligue 1 temos o Brest, não sei como é que fala isso aqui, com toda a sinceridade, contra o PSG. Um PSG que não deve contar ainda com o Neymar e Messi. Pelo menos aqui na formação está o Neymar, mas eu não sei se de fato ele vai para o jogo. Acho que, não tenho certeza, mas acho que não. Independente se vai ou não essa cotação do PSG, ela vai estar sempre esmagada por conta agora desse burburinho, né? O Messi chegou, o time do PSG, a expectativa é que passe por cima de todo mundo, então toda a cotação do PSG vai estar esmagada, seja a cotação do handicap europeu, seja a cotação do match odds, seja a cotação da goleada, sempre vai estar esmagado. Então trabalhar jogos do PSG, para mim, eu só vou ver valor para os meus métodos, repetindo, para os meus métodos, em back favorito no primeiro tempo, se o PSG realmente estiver amassando. Fora isso,
Não cogito trabalhar goleada de PSG, até porque eu não tenho método. Não cogito ficar trabalhando nada contra o PSG, não tenho método para isso também. Então, se eu for trabalhar alguma coisa aqui, vai ser pro lado do back favorito no primeiro tempo. Eu tenho na Europa metodologia para trabalhar cotações mais esmagadas. Nesse caso aqui, o PSG, próximo de 1,30, não tem problema para mim, desde que eu tenha um padrão de massacre. Eu já fiz um vídeo sobre isso, que está na parte avançada do meu curso. Eu já consegui trazer esse vídeo aqui para o YouTube. Vou deixar no final, mas vou deixar uma playlist aqui linkada. Se você pesquisar no meu canal, você vai encontrar super favorito confirmando favoritismo. É isso aqui que eu estou falando, tá? É desse estilo que eu busco. Beleza? O que mais que nós temos? O Braga fora de casa contra o Moreirense. O Moreirense não é um adversário fácil de se jogar. E a cotação do Braga próximo de 1,70. Eu acredito que o Braga não deve ter facilidade aqui, tá? Apesar de eu gostar bastante do Braga, sou apesar de morar aqui no Brasil, um cara que tem um carinho bastante pelo Braga. Eu vou pular esse jogo. Acho que isso aqui talvez seja jogo para live. Vou até trazer aqui, para não dizer que eu não vou acompanhar. Provavelmente eu vou acompanhar sim esse jogo do Braga. E por último, Série B. Avaí e Curitiba. O Avaí vem fazendo uma campanha muito boa na Série B e o Curitiba nem se fala, né? Nós temos no confronto direto não muita informação pra gente, tirando o fato de que o Curitiba é o primeiro a marcar. Nos últimos 8 jogos do Avaí, houveram mais de 2,5 gols. É isso mesmo? Avaí, 2-0, 2-0, 1-0, 0-0, 0-0, 1-0, 1-1, 1-0. E aí aqui um 3-0 para cima do Cruzeiro. Realmente, o Avaí é um time que quase todos os seus jogos tem menos de 2,5 gols. E 4 dos 5 últimos jogos do Curitiba também. 2-0, aí aqui 3-0 com o CSA, depois 2-0, 1-1, 0-0. Tendência de ser um jogo com poucos gols, tá? Então, se tem tendência de ser ruim, talvez eu tenha oportunidade no Match Odds. Tendência não quer dizer realidade, tá? Pode ser que realmente seja um jogo bom, mas não custa. Sexta-feira à noite, se der aquela vontade de fazer um joguinho de Série B, pensa, que delícia. Fazer um Avaí Curitiba, né? E Cruzeiro e Confiança. O Confiança que surpreendeu o Náutico algumas rodadas atrás. Na verdade, se eu não me engano aqui, foi a última vitória do Confiança, né? Olha só, olha que coisa horrível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O único jogo que ele venceu foi de goleada contra o Náutico. Você vê como é que tá, a fase está difícil no Náutico, né? Perdeu do CSA, perdeu da Ponte Preta, perdeu do Remo, perdeu do Brusque, do Botafogo, do Guarani, do Avaí. Cara, tá difícil a situação do Confiança, mas aí a gente já começa a ter o quê? O mercado respeitando. Antigamente, a gente ia ter sorte do Cruzeiro aqui, pelo fato do Confiança estar mal pra caramba, a gente ia ter sorte do Cruzeiro a 1,60. Talvez pelo Vasco, talvez pelo próprio Náutico, o pessoal da Série B já tenha dado uma... Opa, peraí. Né? Então essa odd do Cruzeiro deve começar... Ela deve começar... Estou até dando uma olhada aqui, ó. Ela deve começar por volta de... Não, rapaz. Tá errado aqui, ó. Aqui tá marcando em 80, mas vamos tirar a prova real aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo puxar a parte aqui da Betfair. Olha aqui, ó. Nesse momento, tá? Tô gravando provavelmente 24 horas quase antes. 1,66 a odd do Cruzeiro. O que que tá fazendo essa odd ser baixa? Primeiro, fase do Confiança. Segundo, camisa do Cruzeiro. Ontem o Vasco começou contra o Londrina nessa mesma pegada. Fase do Londrina, camisa do Vasco. 1,66. Londrina foi lá e ganhou o jogo. Então assim, é nisso quando eu falo, quando eu coloco aqui time que pode se complicar, é isso que eu tô falando. Não tô dizendo que o Cruzeiro vai perder o jogo com certeza. Tô dizendo que pode se complicar, só isso. Caso você, né, vá trabalhar o jogo do Cruzeiro, só para você tomar um pouquinho mais de cuidado, ver se realmente o Cruzeiro tá dando leitura, tá dando um padrão. Se você tiver contra o Confiança, ver se realmente Confiança tá mal, entendeu? Só para você
se ligar um pouco mais, dobrar a atenção. É isso que é o time que pode se complicar. Entendeu? Não é fazer lei cruzeiro, nada disso, não existe isso. Beleza? Acho que dos jogos de amanhã é isso. Acho que eu não esqueci de nada. Se, obviamente, eu deixei passar alguma coisa, algum jogo importante, cara, vou olhar aqui nos comentários, eu leio todos os comentários que vocês postam aqui e a gente vai se preparando junto, beleza? Antes de você sair do vídeo, vou deixar aqui aquele vídeo que eu comentei do super favorito, que na verdade é um assunto do meu curso avançado, que tá aqui, que eu tô trazendo aqui pro YouTube, né? Tá lá no blog. Eu vou trazer ao longo desse ano o restante dos conteúdos aqui, vou produzir um pouco mais também. Ainda falta fazer sobre os super favoritos que não confirmaram, sobre outros mercados também, mas vou deixar aqui para vocês verem. Não esquece de se inscrever no canal. Excelente sexta-feira para você. Não esquece do like também e um abraço.